Graça e paz, queridos. Que bom que você está aqui nesta noite para nós, mais uma vez, estamos reunidos para falar do amor do Pai. Eu quero agradecer a Deus já de antemão por você ter escolhido estar conosco nesta noite, falando das coisas que o Senhor tem para revelar a nós nesta noite. Então eu quero pedir que você já curve a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta noite, por isso estamos agradecidos. Queremos Te bendizer, Te enaltecer na beleza da Tua santidade. Pai, dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo perdão dos pecados, pela salvação e por termos, Senhor, por certos céus. Nós queremos nesta noite, Pai, Te agradecer, Te pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, por todas as nossas falhas, quando, Senhor, deixamos de acreditar e de viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Pai Santo, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha com mão forte, falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Pai Santo, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos unção dos céus, para que possamos fazer, Senhor, e apresentar o melhor para Ti neste momento. Que neste momento não haja, Senhor, interrupção, não haja, Senhor, forças contrárias, não haja, Senhor, forças externas capazes, Senhor, de fazer com que nós não continuemos a nossa marcha, ou que não, Senhor, tenhamos a oportunidade de Te adorar, mas que nesta noite, Senhor, nós possamos, em nome de Jesus, estarmos cheios de Ti, para poder, Senhor, falar do Teu amor com autoridade, com ousadia, clamando, Senhor, para que o Teu poder, a Tua graça possa nos conduzir, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Assim Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Quero, em nome de Jesus, agradecer a você por nós estarmos reunidos neste momento que é um momento de nós falarmos da palavra de Deus. Quero já começar agradecendo ao Senhor pela vida, agradecendo por você estar vivo, pelos livramentos que você recebeu e por aqueles que você viu e aqueles que você não viu. Mas nesta noite o Senhor marcou este momento para conosco. Quero também agradecer todas as felicitações que eu recebi, juntamente com a Cabo Alessandra, a respeito do Dia do Policial Rodoviário. Muito obrigado a todos, que Deus possa abençoar o seu carinho, em nome de Jesus. Também agradecer a Deus, porque pelo o carinho, as palavras de conforto que nós recebemos, pelo passamento da minha tia, lá na cidade de Tupi Paulista, no último final de semana. Por conta disso, nós não tivemos a live, o culto de domingo, mas foi uma bênção, porque os irmãos leram a palavra, oraram, a pastora Marili, o irmão Levi, enfim, todos aqueles que estiveram imbuídos em apresentar ao Senhor a adoração. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelo seu zelo com a obra de Deus, em nome de Jesus. Também agradecer as mensagens que nós recebemos de conforto, porque no momento como o que nós vivemos, foi um momento de muita dor, de muito, porque a gente não quer viver aquele momento de perda, mas Deus, por meio do seu Espírito Santo, é o que nos conforta, em nome de Jesus. Minha tia, por uma intervenção cirúrgica, ela teve o intestino perfurado e por isso deu uma infecção generalizada. Ela tinha uma certa idade, mas estava bem forte, mas essa intervenção cirúrgica que houve essa falha, e isso acarretou, levou ao óbito. Mas o Senhor sabe de todas as coisas.
E o que nos resta é pedir ao Senhor para confortar a nós todos, familiares, pelo intermédio do seu Espírito Santo. Eu agradeço o seu carinho, o seu cuidado, em nome de Jesus. Quero te convidar, em nome de Jesus, que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 13, a partir do versículo 1, eu quero ler com você aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Jeremias, profeta Jeremias, do capítulo 13, a partir do versículo 1. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jeremias capítulo 13, a partir do versículo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. E eu quero ler com você um trecho desta palavra em nome de Jesus. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos dos homens, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes da terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. E falo-eis em pedaços um contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai, e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza a escuridão.
isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo. Sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede, os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se fosse tu mesmo contra ti os ensinaste? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: porque me sobrevieram estas coisas, pela multidão das tuas maldades se descobrirão as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite te agradecer, Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor venha com mão forte falar aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, nos exorta, fala conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. É certo, Deus, que os dias são difíceis, são trabalhosos. Ó Deus, se avoluma, Senhor, no nosso meio toda sorte de imprudência, de negligência, dentro e fora, Senhor, no meio e fora também do meio, Senhor, do Teu povo. Deus, nós pedimos que nesta noite nós sejamos despertados, Senhor, para um chamado especial, para um momento especial, para um momento onde as nossas vidas precisam ser, Senhor, levadas à sala do trono, para que nós possamos entender, Senhor, que em todo tempo devem ser alvas as nossas vestes e o óleo nunca pode faltar sobre a nossa cabeça. Pai, nós te pedimos a tua intervenção, o teu cuidado, em o nome de Jesus. Crendo assim, nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado, minha amada, é uma palavra, nós lemos um texto um tanto extenso nesta noite, mas eu quero nesses minutos que o Senhor preparou para nós meditarmos na sua palavra, falarmos alguma coisa daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Jeremias vai se constituir como uma das últimas vozes proféticas que o Senhor vai usar num período de muita decadência, num período de muita dificuldade, num período de muita apostasia, no período onde tudo aquilo que se pregava, tudo aquilo que se falava não era considerado. O povo estava afastado, o povo estava disperso, o povo estava vivendo um momento de total distanciamento das coisas de Deus. E neste momento de crise, se assim a gente pode dizer, espiritual, Jeremias é levantado. Jeremias é levantado para pregar para um povo
rebelde, para um povo de dura servir. Ele é levantado, cerviz, né? Ele é levantado para um povo que não quer ouvir daquela maneira, não quer entender a palavra de Deus da forma em que Deus queria mostrar. Porque nós temos visto ao longo da Bíblia que há uma promessa, há uma aliança feita com o homem desde o início, desde o seu momento, desde a sua criação. Deus se constitui como nosso Deus e nós como ovelhas do seu pasto. Mas a gente, ao longo da nossa caminhada, a história vai nos mostrar que por conta do pecado, por conta da carnalidade, por conta da queda do homem, o homem passa a ser alguém que se distancia daquilo que Deus tem sonhado para nós. E Jeremias é levantado no momento de crise. Jeremias é levantado no momento de dificuldade. E não é fácil, não é cômodo, não é tranquilo, ou não é tranquila a vivenciar o chamado. Ser servo de Deus em meio a tantas adversidades que vivemos neste mundo, se manter fiel diante das astutas ciladas do inimigo, é algo que nós só conseguimos com a graça de Deus sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus, a Bíblia vai dizer que é a razão de nós não sermos consumidos. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E servir ao Senhor diante de situações tranquilas, de um ministério tranquilo, tudo vai bem, é bom. Mas Jeremias é constituído, é colocado, é levado a pregar para um povo que não quer receber aquela palavra. E me permita dizer que Jeremias ele é levantado também com pouca idade. E é interessante que quando você vê a história de Jeremias, ele é um profeta que ele deixa claro que ele não queria vivenciar o sacerdote da forma com a qual Deus o chamou. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 1 em diante, palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te coloquei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança,
Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. Um profeta que o Senhor, ele tem uma linhagem, ele tem um pai que é sacerdote. Ele vem de um vilarejo. Ele é criado na casa de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele vem de um lugar, mesmo diante de toda a apostasia que se vivia naquele momento. Os historiadores vão dizer que Jeremias, e a Bíblia nos deixa claro, que Jeremias vivenciou uma vida de entrega, uma vida bem próxima do caminho que o Senhor deseja. Ele vivenciou a obra de Deus, ele vivenciou o chamado de Deus, ele vivenciou a palavra de Deus. Seu pai era sacerdote. E automaticamente Jeremias também foi um profeta, mas além de profeta, sacerdote. Jeremias foi levantado dentro de uma casa onde havia temor, mesmo diante de todas as dificuldades. Mas talvez vendo, contemplando o sofrimento que aqueles que temiam a Deus vivenciavam ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência, talvez ele não quisesse essa incumbência da forma que lhe chegou. Nós, e eu conversava com a pastora Marceli ontem, essa frase, essa afirmação não é minha, mas muitas vezes, por conta de todos os percalços, de todas as dificuldades, isso vai para você que tem um chamado de Deus para a sua vida, tem um chamado para o ministério. Nós, às vezes, por vezes, queremos dizer ao Senhor qual é o nosso desejo, qual é a nossa vontade, de que maneira queremos que o nosso chamado se construa, se constitui. Mas o escolhido não tem escolha. O escolhido, ele simplesmente Deus o incumbe. E é interessante que Jeremias, ele começa no reinado de Josias. E Josias vai ser aquele rei que, apesar de novo, ele vai quebrar toda a rotina, ou todas as determinações erradas dos reis anteriores. Josias é colocado muito novo no trono, ainda antes dos 18 anos de idade. Mas ele viu o exemplo do avô, viu o exemplo do pai, e ele chega no trono com uma expectativa de mudar a história. No reinado de Josias, a adoração ao Senhor, ela ganha corpo novamente. Ela é retomada, a palavra de Deus é resgatada. Josias quebra aqueles altares
erigidos a deuses estranhos. Josias faz uma reforma espiritual. Josias leva o povo a adorar, leva o povo a voltar aos primórdios da adoração. Ele manifesta um mover diferenciado, um temor. Ele manifesta um temor, ele leva o povo a temer a Deus. E é nesse momento que os historiadores vão dizer que Jeremias começa o seu ministério profético. Jeremias começa também novo, pouco mais de 20 anos de idade, ele começa a vivenciar aquilo que Deus o havia chamado para ser. Mas ele, como todos nós que cremos que nós dependemos da graça de Deus para poder estar de pé, que se o Senhor não for conosco, nada nós poderemos fazer. Jeremias teme esse chamado. Jeremias deve ter vivenciado o que o seu pai viveu, o que o povo vivia, o povo que temia Deus, quais eram os conflitos, quais eram as dificuldades, quais eram a situação de angústia, quais eram os confrontos, as críticas. E quando o Senhor então o chama, Jeremias, ele é levantado por Deus, e o Senhor diz a ele: mais uma vez o Senhor falou comigo e perguntou: olhe, Jeremias, o que você está vendo? E eu respondi: estou vendo um chicote feito com ramo de amendoeira. O chamado de Jeremias é interessante, porque Jeremias, ele já se coloca na posição de alguém que não tem capacidade. Ele diz: Senhor, o Senhor está me chamando para algo que eu sou uma criança. Não que no sentido literal ele fosse uma criança, não. Ele era um jovem de 20, 24 anos aproximadamente, mas ele se coloca na situação de criança, de alguém que não tem capacidade para resolver, para assimilar, para dar conta daquela incumbência. E o Senhor é muito taxativo, que diz com ele, ele falou: não sei falar, eu não tenho esse chamado. E Deus diz para ele, olha, no versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E é interessante que o momento é bom para o profeta. Josias está reinando. Só que diferente de Ezequiel, que você vai ver lá em Ezequiel 1, e aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ezequiel, ele começa o seu ministério de uma forma bombástica. Ele vê os céus abertos e visão de Deus. Ele vê a glória. Diferente de Isaías, que viu o Senhor assentado num sublime trono, o chamado de Jeremias é um chamado de quem, na verdade, de fato, não queria aquela incumbência. Me parece que Jeremias é relutante, porque ele sabe a carga, a dificuldade que há em ser alguém irrepreensível em meio a um mundo chafurdado no pecado, chafurdado na apostasia, onde o Deus desse mundo, também conhecido como o pai da mentira, assola as vidas no intuito de tirar
aqueles que são do Senhor, tentar impedir o projeto de Deus se cumprir nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele começa o seu ministério. Josias está reinando, tudo vai bem, porque Josias é alguém que está em consonância com aquilo que Deus requer do homem. Só que Josias vai durar 18 anos, o seu reinado. E a vida profética de Isaías, 41 anos. Josias vai morrer, e quem vai assumir não tem o mesmo compromisso. Josias vai morrer, e quem vai assumir não segue a mesma linhagem do rei que reformulou, que resgatou a adoração. Vai chegar um ponto da vida de Jeremias que ele vai dizer: se a minha cabeça fosse uma fonte e os meus olhos pudessem jorrar lágrimas, eu jorraria lágrimas diante das dificuldades, do temor, da dor, da ingratidão desse povo. Ele vai dizer que ele sente dores, ele sente momentos angustiantes, porque quando nós nos posicionamos para viver aquilo que Deus sonhou para nós, há um preço a ser pago. Quando nós nos posicionamos na contramão da história, nós poderemos sofrer a incompreensão, nós poderemos sofrer os olhares, as críticas, porque a nossa vida se destaca. Não há como nós recebermos um chamado do Senhor e vivenciarmos uma vida de tranquilidade, de mares perfeitos, de céus sem turbulência, de viagens tranquilas. Nós seremos assolados, e diferente de Ezequiel que viu os céus abertos, e diferente de Isaías que viu o Senhor, o Rei, assentado no sublime trono, a visão de Jeremias é um chicote de amendoeira na mão. Ele vai trazer uma palavra dura, ele vai trazer uma palavra da verdade, ele vai trazer uma palavra que confronta. E nem todos estão prontos a ouvir algo que confronte, nem todos estão dispostos a ouvir a verdade. Mas glórias a Deus, porque sempre Deus tem remanescentes para Ele usar ainda na terra. Quando Elias estava na caverna e o Senhor veio e disse: Elias, o que você está fazendo aí? Ele disse: Senhor, só eu sobrei, eu temi, me escondi aqui. E a Bíblia vai dizer que o Senhor diz para ele: sai daí, porque além de você eu tenho mais 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Nessa noite eu quero te dizer, querido, que, aleluia, inicialmente, viva, cumpra o teu ministério, decida nesta noite viver, aleluia, plenamente aquilo que Deus te chamou para viver. Porque quando tomamos a decisão para as coisas que são que vêm de Deus, quando nos posicionamos a favor das coisas do céu, nem sempre ou quase nunca viveremos situações
de conforto, mas nós, aleluia, teremos a certeza que muito em breve, aleluia, Deus, aleluia, nos trará a resposta. Muito em breve, tudo aquilo que estamos plantando nesta terra com o Senhor, nós vamos recolher, aleluia, mesmo que nós tenhamos semeado em lágrimas, nós vamos trazer, aleluia, os nossos molhos, aleluia, dias favoráveis são dias que nos alegram, nos enchem força. Dias favoráveis, quando o vento sopra a favor dos nossos sonhos e o nosso barco ruma em velocidade considerável, rumo àquilo que pedimos, quando as coisas estão a favor daquilo que nós imaginamos, quando as coisas estão como sonhamos. Isso é muito bom vivenciar. Isso é muito bom. É muito tranquilo viver dias favoráveis. Mas o nosso Josias, aquele que viabiliza, aquele que facilita, o nosso Moisés, como foi para Josué, vai chegar um tempo que ele vai ter que passar, ele vai deixar. Josué só foi Josué porque Moisés cumpriu os seus dias na terra. Muitas vezes, quando Deus tira o nosso Moisés, não é porque Ele está querendo tirar a nossa força. Não, Ele está querendo que você deixe de viver os sonhos dos outros e passe a viver os seus sonhos. E passe a viver, você sai do papel de coadjuvante, você sai do papel de secundário e viva, aleluia, principalmente aquilo que Deus sonhou para você, que você tenha, aleluia, e receba de Deus a incumbência para desenvolver o teu ministério, o teu chamado, mas isso é uma questão de decisão. Jeremias vai apontar para o Senhor que ele está sentindo a dificuldade, o peso. Ele está dizendo: eu sou uma criança, e o Senhor está dizendo: eu te conheço desde o ventre, antes que os seus, segundo os especialistas dizem, 400 ossos aproximadamente não haviam sido formados. Eu te escolhi, eu te capacitei. Mas Senhor, o Senhor sabe do meu chamado. Meu pai sim era profeta, meu pai sim era um sacerdote, mas isso não quer dizer que eu também seja. Olha, Senhor, o Senhor sabe como é que eu fui constituído, o Senhor sabe como é que eu nasci, o Senhor sabe de família que eu vim, o Senhor sabe a minha situação. Eu não sei falar nada, eu leio e não compreendo, eu busco e não acho. Deus, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo essa situação, eu não estou querendo, eu quero simplesmente viver a minha vida, eu quero temer ao Senhor, mas não me dá certas incumbências que eu não sou capaz de tomar. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero que você decida por mim, porque se você decidir por mim, eu vou mandar e você vai, e antes que você chegue, o meu anjo, aleluia, o meu poder já estará lá planeando os caminhos, calando, aleluia, fechando bocas, aleluia, tirando os apontamentos, abrindo portas, aleluia. É bem verdade que em algum momento das nossas vidas nós temos que subir algumas montanhas, nós temos alguns percalços, nós temos algumas dificuldades, nós temos algumas situações, decisões que temos que tomar. Isso faz parte do chamado de Deus. Você na sua casa, como pai, como mãe, você na sua vida, há momentos que você vai precisar decidir.
E as decisões que você tomar farão toda a diferença na tua história. Há momentos que nós decidimos pela omissão, nós decidimos pela ação, nós decidimos em não avançar, nós decidimos em retroceder, nós decidimos em ir em frente. A decisão, aquilo que nós decidimos, vai fazer toda a diferença. E geralmente quando nós chegamos no ponto de decisão, nós temos conflitos. Porque nós olhamos para nós e achamos que as decisões da sua vida, da minha vida, dependem da minha vontade. Não, eu costumo dizer isso, você não é obra do acaso, você não é uma casualidade de Deus, você não é um acidente de percurso. Não troque aquilo que Deus te deu, o privilégio de ser alguém escolhido como vaso de honra. Não troque este privilégio por uma decisão errada, por uma decisão equivocada, por você querer ficar no politicamente correto. Não, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O Senhor nesta noite está dizendo que nós somos a dracma perdida, e Ele nos procurou, nos encontrou, e para cada um de nós Ele tem constituído um sonho. Jeremias, no momento da decisão, ele é confrontado com as suas limitações. Ele diz: eu não sei falar. Quantas vezes nós olhamos para dentro da nossa situação, do nosso eu, e vimos a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, a nossa situação de fragilidade. Mas isso não vai impedir, aleluia, de Deus sonhar o sonho e realizar os sonhos que Ele tem para a tua vida. Você não pode parar por conta da sua, aleluia, do seu senso de valor. Quando você olha para você e você enxerga que você não é nada, ou pior ainda, quando você avalia a sua conduta espiritual, o seu chamado, de acordo com aquilo que você, aleluia, pensa, ou que você ouve das outras pessoas. Muitas vezes nós estamos nos avaliando, nos nivelando pelos conceitos que recebemos, e na verdade não é isso. Aleluia, se o teu coração não te condena, maior é Deus. Se nesta noite o Senhor está dizendo que Ele te chamou e você vai, e Ele vai te capacitar, e Ele vai te dar vitória, aleluia, a chave, aleluia, da tua vitória está nas tuas mãos. É decidir pelo Senhor, não decidir, aleluia, conforme os seus conceitos, não decidir conforme, aleluia, o teu senso, aleluia, de valor, aleluia, que com relação ao mundo, não se pautar porque dizem de você, porque pensam de você, porque vão nas redes sociais falar de você. Não, aleluia, nessa noite Deus está dizendo: eu te chamei, aleluia, para você viver algo diferente nas minhas mãos. Eu sou Deus que pega, aleluia, o barro informe e faço dele um vaso, aleluia. Ele vai continuar sendo barro de vaso, vaso de barro, sim, sem valor, aleluia, para o mercado, mas eu deposito, aleluia, neste vaso de barro um tesouro, aleluia, que o mundo não pode, aleluia, ter, não pode dar, não pode contemplar. Nesta noite a graça de Deus, é a graça de Deus que te basta. Não é o conceito, não são, aleluia, as curtidas no Facebook, não são os comentários, aleluia, nas suas redes sociais. Isso não, aleluia, que nesta noite, aleluia, vai mensurar quem o teu valor é aquilo que você é diante de Deus. E nesta noite o Senhor está me enchendo, aleluia, o coração para te dizer que sonhos grandes Ele tem ao teu respeito. Por mais que Josias tenha morrido,
E quem se assentou no trono não tem a mesma desenvoltura, não tem o mesmo critério, não tem o mesmo cuidado com as coisas de Deus. Porque uma coisa que eu vou te dizer, e a Bíblia confirma isso, é que quando nós optamos por Jesus, nós colocamos a nossa vida à prova. Quando nós nos posicionamos por Jesus, nós colocamos a nossa vida à prova. E não é fácil você ser observado todos os dias. Mas o importante é que eu quero te dizer nesta noite, que Deus, Ele te ama, e por amor Ele te escolheu, por um algo especial, por um algo grandioso. Jeremias foi levantado para trazer uma palavra de reprimenda para aquele povo rebelde. Jeremias vai viver toda a sua vida pregando, profetizando que o inimigo virá e que o inimigo saqueará. O inimigo levará cativo, o inimigo fará destruição, o inimigo trará dor. Mas em todo tempo a sua palavra foi desprezada. Ele chorava, ele se humilhava. Lamentações vai dizer que a porção dele era Deus. Lamentações vai dizer que em silêncio era bom esperar a resposta do Senhor. Lamentações é outro livro que Jeremias vai dizer: a vida dele é feita de lamentações, de dores, de traição, de solidão. Ele é alguém que está sendo confrontado todos os dias. Ele vai trazer nas mãos a visão de um chicote. E ele vai trazer isso com muito pesar, porque era uma entrega que ele fazia. E no capítulo 13 que nós lemos, o Senhor pede para ele, numa dessas situações, que ele compre um cinto de linho. E o cinto era a honra da vestimenta, era a verdade. E o cinto de linho, segundo os estudiosos, era um ornamento honroso. E o Senhor então naquele momento pede que Jeremias compre aquele cinto de linho. E ele então usa. Só que o Senhor diz para ele: não lave, não deite água, usa esse cinto sem lavar. E ele obedeceu. E eu imagino o quanto que talvez aquele cinto pudesse ao longo dos dias, com o pó, a poeira, a sujidade daquele cinto ficaria evidente. E aquilo que seria uma honra para o profeta passa a ser uma vergonha. Porque um passava por ele e olhava talvez e dissesse: puxa, mas por que não lava esse cinto? Aquilo que era honra, Deus fez com que fosse talvez motivo de chacota. Aquele cinto que ele não podia lavar, aquele cinto que ele não podia manter limpo.
E como se não bastasse, depois de um tempo, depois de uns dias, além de não lavar, o Senhor disse assim: enterra esse cinto. Vai lá no Eufrates, próximo das pedras, enterra esse cinto. Ele foi, enterrou. Uns vão dizer que isso foi uma visão, outros vão dizer que isso literalmente aconteceu. E depois de outros dias, vem uma determinação: retira o cinto. E ele foi e retirou o cinto. Só que quando ele retirou o cinto já estava podre. Uns estudiosos vão dizer que o Senhor manda que ele coloque o cinto. Porque é interessante, e eu aprendi com um pastor, que para ser profeta, a gente tem que sentir o que Deus sente. Lógico que guardadas as medidas proporções. Mas aquele povo estava sujando a honra de Deus com seus atos. E aquele cinto que o profeta usava, que era símbolo de honra, quando ele lá comprou, à época, agora podre na sua cintura, era motivo de vergonha. Muitas vezes, nós somos levados, quando somos chamados por Deus, a sentir, e o profeta tem que sentir o que o Senhor está sentindo. Quando o povo brinca com aquilo que Deus, aleluia, com o plano perfeito do Senhor, quando o povo deixa de acreditar que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o profeta precisa sentir a dor que Deus sente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer morte de cruz, em meu favor e em teu favor. E muitas vezes nós, ao longo da nossa caminhada, queremos parar, porque as coisas não são mais favoráveis. O vento se rompeu, o vento se posicionou contrário à minha embarcação. Quando uma palavra de quem não tem o temor do Deus que te chamou, de quem não tem a ligação com um Deus que te capacitou, que te garantiu vitória, ele vem sobre você para, aleluia, destruir o teu ânimo, destruir a tua força, destruir a tua vontade, porque ele não decidiu, ela não decidiu pelo Senhor, mas ela decidiu viver as coisas desta terra, e a nossa vontade é parar. Mas nesta noite eu quero te chamar quero te dizer que não há nada. E uma outra coisa que eu aprendi, que possamos viver nesta vida, que seja mais importante do que as gotas de sangue, ou do que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Não troque o seu chamado, porque os dias não são favoráveis. Muitos pais querem ter filhos e não conseguem. Você nasceu não por conta de uma vontade humana. Você foi levantado antes que a terra te conhecesse, por uma vontade de um Deus soberano. E nenhum fio da tua cabeça cai, aleluia, nenhum fio da tua cabeça é deixado de ser contado, e nenhuma folha da árvore cai, sem que a vontade permissiva de Deus esteja controlando todos os atos. Nesta noite, se uma porta se fechou, se você acha que não é capaz, aleluia, não perca, aleluia, o teu
chamado querendo voltar, porque Deus não tem, aleluia, prazer naqueles que voltam. Deus não tem prazer na vida dos covardes. Deus tem prazer na vida daqueles que creem, que marcham rumo à vitória. Decida por Jesus essa noite. Se você errou, volta, se acerta, se levanta. O preço a ser pago é caro. A gente vai viver momentos de dificuldades. Quando Jeremias ele estava abatido, aproximadamente no livro de Jeremias 50 vezes, ele vai dizer: e veio a mim a palavra do Senhor. Se você fizer um cálculo rápido pela vida de Jeremias, aproximadamente 9 meses, ou um pouco mais, a palavra do Senhor vinha a ele. Nessa noite o Senhor está dizendo: e veio a ti a minha palavra. Levanta, resplandece, porque já vem nascendo a luz do Senhor sobre ti. Nessa noite talvez você possa dizer: pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não me conhece. Você é que não me conhece. Você não sabe, aleluia, quais são os gigantes que eu tenho que enfrentar. Quais são os gigantes que a minha casa tem que enfrentar. Você não sabe quais são os gigantes, aleluia, que a casa do irmão, que o irmão, que a família do irmão, que a minha família tem que enfrentar. Você sabe do teu problema, eu sei dos meus, mas uma coisa eu quero dizer para você: eu decidi viver os sonhos de Deus para a minha vida, e agora eu mando uma mensagem para o inferno, aleluia, no nome do Senhor dos Exércitos, e não recado, porque recado é coisa de moleque, mas eu mando uma mensagem para o inferno, e nesta noite eu peço que você, se crê, repita: nada e nem ninguém vai parar os sonhos de Deus na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. Porque os sonhos de Deus são maiores, são melhores. Deus conhece os meus limites, conhece os meus conflitos. Aleluia. Mas Ele me diz e te diz nesta noite: porque você irá onde eu mandar e falará tudo o que eu disser. Nessa noite Deus, Ele não quer, aleluia, que você seja massageado. Ele não quer massagear o teu ego. Deus quer provar para te aprovar. Deus está te chamando para uma obra grande. Deus está te chamando para mover vidas na terra, para mudar o curso da história. Aleluia. Sinto podre, vergonha, aquilo que era honra, Deus fez o profeta sentir. Sabe para que isso? Porque quando você e eu abrir a boca, nós vamos abrir a boca com autoridade. Porque quem não tem história não vive milagre. Quem não tem história não vive milagre. Há muita gente querendo ser,
antes de ter. Mas nessa noite, com a autoridade e ousadia do céu, eu quero te dizer que antes de ser, eu tenho, aleluia, e pratico isso com muita ênfase, aleluia, vida com Deus, vida no altar, aleluia, a vida, aleluia, daquele que está com o Senhor é uma vida que não pode ter um medo paralisante, um pavor paralisante, não. Eu tenho que tomar posse da palavra do Senhor na minha vida. Amós, o profeta Amós, era boieiro e cuidava da lavoura, mas chega o emissário do rei e diz: olha, você pare de profetizar, Amós. O rei, ele não quer ouvir mais as tuas profecias contra ele. E ele disse o seguinte, Amós responde para ele: eu não fui filho de profeta, não sou profeta, mas sou boieiro e plantador e lavrador. Mas tem uma coisa, quem me chamou me garante vitória. E nesta noite talvez você, com certeza, você não será, aleluia, o queridinho de todos, a queridinha de todas. Falarão teu nome com reprovação, dirão seu nome nas rodas. Mas tem uma coisa que eu vou te dizer: quando Deus levanta, quando Deus capacita, quando Deus unge, aleluia, ai daquele que levanta contra o ungido do Senhor. Aleluia! Sentiu o que Deus sente. Não é fácil saber. Se não fosse o amor incondicional que Deus tem por nós, eu e você já nem existiríamos. Porque quantas vezes nós só declaramos amor a Cristo nos momentos de perda, de dificuldade, quando a escassez nos bate, quando a dificuldade chega, o mundo só lembra, e eu falo dentro e fora da igreja muitas vezes, só lembramos do quanto Deus é necessário, quanto Deus é suficiente para mim e para você, no momento de crise. E nessa noite eu não falo para a parede, eu falo para crente, eu falo para quem me ouve. Eu não sou nenhum nécio, eu não sou nenhum desmiolado. Eu estou falando nessa noite para pessoas, aleluia. Se nessa noite Deus está te exortando, receba a exortação de Deus, porque Deus exorta aquele que Ele ama. Nesta noite decida em fazer a vontade de Deus, deixe as coisas que não são frutos do Espírito de lado. Viva os sonhos de Deus para a tua vida. Aleluia! Nós queremos que as coisas aconteçam da melhor maneira sempre, mas Deus quer que nós sintamos. Deus queria que o profeta Jeremias sentisse. Aleluia! Por isso que aquela desonra ele viveu.
Aleluia. Mas Jeremias é um homem que Deus levantou. Não queira, aleluia, ter uma vida pautada pelo que viveu o outro. Jeremias, o que ele viu? Ele viu uma vara de amendoeira, chicote. Isaías viu um trono e o Senhor assentado nele. Ezequiel viu os céus abertos. Aleluia. Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Viva a tua história, viva o teu ministério, mas decida viver plenamente os sonhos de Deus para a tua vida. Não coloque empecilhos para a sua decisão ser errada. Não coloque motivações que façam ou que tendenciem ou que nos levem a crer que a culpa é sempre do outro nas suas decisões erradas. Quando o Senhor diz para Adão: Adão, o que você fez? Senhor, não fui eu, foi a mulher, mas a mulher que o Senhor me deu. A gente se assenta em cima dos nossos problemas, das nossas falhas, e começa a apontar as causas, mas antes de fazer uma autoavaliação e dizer: Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Muitas vezes, aleluia, eu vou falar porque é de Deus, nós queremos que os outros nos considerem, sejam nossos amigos, mas muitas vezes nós não somos amigos dos outros e não consideramos os outros. Nós não queremos sentir a dor do outro, nós só queremos apontar os outros. Na nossa presunção, nós achamos que somos melhores, mas eu e você sem Deus não somos nada. E nesta noite Deus está querendo que você sinta a dor que Ele sente no coração, quando a tua decisão vai de encontro, se choca com os sonhos de Deus. Eu também aprendi que quando a gente não se deixa moldar por Deus, a gente volta para o fim da fila, a gente perde a bênção, a gente retarda a nossa bênção, a gente esquece que não somos nada. Não coloque a culpa nos outros. Não coloque a culpa nos outros. Não se assente à roda dos escarnecedores e queira depois invocar a graça de Deus, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, e quem tem compromisso com Deus, da boca dele só sai bênção. Não pode sair maldição de uma boca que Deus tocou. Não pode sair veneno do coração daquele que Deus transformou. O grande Spurgeon vai dizer: eu descobri no meu batismo que o velho homem sabe nadar. Todo dia eu e você precisamos refrear nossa boca, dar honra a quem tem honra.
acreditar a Deus todos os momentos, entender que mesmo no não de Deus, há algo a ser aprendido, a ser transformado, que Deus não vai receber nada da tua mão que não tenha Ele como centro. Nessa noite há uma bússola, há uma decisão a tomar, há mudanças a serem feitas. Jeremias, você não precisa ter medo de pessoa alguma, porque eu, Senhor, estarei ao teu lado e te livrarei do mal. Nesta noite, decida pelo Senhor, decida pelo Senhor. Nessa noite, busque ao Senhor. Deus abençoa quem o ama. Se o teu amor, se o centro da tua vontade está colocado nas mãos, se o centro da tua vontade é Deus, se a tua capacidade está sendo colocada nas mãos de Deus, os seus intelectos, a sua vontade, Deus manda te dizer nesta noite que Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele te livra, Ele contempla o desejo do teu coração, Ele te dá, aleluia, graça, Ele te dá palavra, Ele te dá poder, Ele te dá unção, Ele te dá honra. Não busque a aceitação do mundo, porque quem almeja ganhar o mundo vai perder a sua vida. É certo que quem fez opção por Jesus, quem fez opção pelo céu, vai ter confrontamento, vai ter dificuldade, vai ter confronto, vai ter palavras que vão ferir o teu coração, vão machucar você. Jeremias 38 vai dizer que depois que Jeremias traz uma palavra para o rei o entrega na mão dos seus inimigos, e os seus inimigos o colocam dentro de um poço, dentro de uma cisterna, que era um reservatório de água, porém estava vazia, mas com uma espessura muito grande de lama. Por fazer a obra de Deus, muitas vezes tentam nos jogar na lama, tentam nos envergonhar, tentam calar a nossa voz, tentam nos humilhar, tentam inventar coisas ao nosso respeito. Mas se tem alguém nesta noite que pode te livrar de tudo isso, que pode me livrar de tudo isso, esse alguém é Jesus Cristo, que está nos céus. Nesta noite Ele pode reverter toda armadilha, toda invenção, toda engenhosidade, todo engendramento do inferno contra a tua vida. Por um caminho o inimigo vem, aleluia, contra você, mas por 7 ele vai fugir de você. Ninguém pode parar aquele que Deus levantou e escolheu. Ninguém para o santo
de Deus. Aleluia. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Plantada, ele será como uma árvore, plantada junto a águas, e que estende as suas raízes para ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar os seus frutos. Tem um hino que eu e a pastora nós falávamos ontem. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Viva os sonhos de Deus para a tua vida. Era desonra para o profeta. Aquele cinto podre que nada valia, que antes era alvo de elogio, que agora é vergonha para o mundo. Mas quando nós cumprimos aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, é bem certo que não seremos valorizados pelo mundo, e nem podemos ser. É bem certo que não seremos valorizados por pessoas, e não podemos ser por algumas pessoas. Mas uma coisa é certa: fiel é aquele que te chamou. Vão dizer que há dia, que há hora, para que o seu sonho termine, para que a sua vida acabe e você não alcance aquilo que Deus prometeu para você. Mas nesta noite está repreendido, e eu venho como homem de Deus na terra, como ministro do Senhor, profetizar sobre a tua vida, para dizer que você vai viver tudo aquilo que Deus sonhou para você, porque ninguém pode parar. Aleluia. Aquele que Deus levantou nesta noite, decida, entra debaixo das mãos de Deus e descansa, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Decisão, é isso que Deus quer na tua vida nesta noite. Quem se decide pelo Senhor, aleluia, vive. Quem se decide pelo Senhor, muda a sua história. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fazer decisão, tomar uma decisão pelo Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você que nesta noite, o Senhor, Ele não está preocupado em mensagens eloquentes. Jonas, imagine Jonas pregando em Nínive. Ele não queria ir para lá. Aleluia. Ele não queria ir para lá. Ele tentou fugir. Mas quando ele foi levado e passou pelo vento do peixe, foi colocado lá, eu imagino que ele foi pregando, meio descontente, dizendo: olha, se prepara, porque a ira de Deus vai cair sobre vocês. Mas não crendo, porque não é mensagem eloquente, não é as palavras, os vernáculos que fazem a diferença. Está cheio de gente que conhece, que tem boa oratória, mas o que move a mão de Deus é um coração derramado, é um coração contrito, é um coração, aleluia, colocado aos seus pés. O que move a mão de Deus não é o quanto você ou eu saibamos da palavra de Deus, mas é o quanto nós
pouco ou muito, que conheçamos da palavra, vivamos aquilo que Deus determinou para que nós vivêssemos. É isso que faz a palavra, é isso que faz a diferença. Não é o local que você está, mas é se no local que você está, Deus, aleluia, te usa para fazer, para transformar. É quem você é diante de Deus, é quem você é para Deus. Se você pegar hoje aqui, muitas lives, homens de Deus, homens sábios, mas não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é quando você, que está aí do outro lado, quando eu, que estou aqui desse lado, entender que essa palavra é viva, é eficaz, ela transforma, e que eu não posso viver uma vida superficial, porque senão eu vou viver anos falando de Jesus, mas não vou viver um minuto com Jesus. Porque a gente falar e não viver não quer dizer nada. A obra sem fé é morta. O meu coração, a minha vida tem que dar frutos daquilo que realmente eu prego. Se isso não acontecer na minha vida, eu não estou fazendo nada, eu não estou tocando o céu. Jeremias não estava importando com a honra do homem, ele só foi levantado para dizer: arrependam-se, mude. Profeta, homem de Deus, ele não se preocupa nem com a própria cabeça, nem com as ameaças. João Batista diz: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Palavra dura foi de João Batista, perdeu a cabeça, mas a boca dele não se calou, a voz ecoou, e até hoje a Bíblia vai dizer que não houve um homem, aleluia, nascido de mulher, maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque profeta pode perder a cabeça, mas profeta não pode perder a honra diante de Deus, e nessa noite ele está dizendo, aleluia, perca a sua cabeça, mas não perca a honra diante de mim, porque eu quero contar contigo, eu quero contar com você. É contigo que Deus conta nessa noite. Vai no meu nome, vai na minha força. Não se preocupe, sinta o amor pela minha obra, pela minha causa, em nome de Jesus. Para alguns vão dizer, e aí eu já concluo, que essa visão do cinto podre foi só uma alegoria. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: não sejamos parte deste mundo corrompido, mas sejamos a diferença, o sal da terra. Viva Deus, viva a plenitude, seja transformado nesta noite, seja transformada nesta noite, seja mudada nesta noite, seja mudado nesta noite. Aleluia. Não seja, aleluia, aquilo que o mundo quer que você seja, mas seja aquilo que Deus espera que você seja, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus eu venho clamar a Ti nesta noite. Pai, que esta palavra possa, ó Deus, ecoar no coração, Senhor, deste homem e desta mulher. Deus, que nós nos posicionemos como pessoas, Senhor,
segundo o teu coração. Ó Deus, nós estamos vivendo dias difíceis na terra, mas tudo isso tem acontecido, Senhor, por conta da dureza do nosso coração. Pai, nos faz mais, Senhor, alguém mais próximo de Ti. Troca o nosso coração de pedra, põe um coração de carne, um coração temente ao Teu nome, para que nós possamos viver, Senhor, a plenitude, aquilo que verdadeiramente o Senhor sonhou para nós. Deus, que em nome de Jesus nós possamos ser, Senhor, o sal da terra, a luz do mundo, a diferença, Deus. Que nós não possamos ser, Senhor, verdadeiramente como o mundo diz, Maria vai com a outra. Ó Deus, que nós não sejamos influenciados, Senhor, por mexericos, por fofocas, por palavras de destruição. Que nós oremos um pelos outros. Que pessoas, Senhor, vivam nesta noite transformações. Deus, molda, Senhor, este homem, esta mulher, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, querido. Aleluia. Nesta noite, aleluia, nós estamos na Tua presença, Senhor, aleluia, para declarar que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Eu quero convidar você nessa noite para uma oração. Quero orar. A diaconisa Vivi, ela pede oração pelo Natan, que está com a pressão alta. Em nome de Jesus, nós vamos orar pelo Natan, Vivi, e Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Nessa noite também nós vamos orar pelo Rafael Pacheco, que é a esposa Michele. Ele está em casa, em recuperação, pela Covid. Aleluia. Em nome de Jesus, Pacheco vai ser recuperado para a honra e glória do Senhor Jesus. Queremos orar também pela Maria Teixeira. Ela pede oração, pois está enferma. Ela é cunhada da pastora Marili. Em nome de Jesus, vamos orar pela irmã Maria Teixeira. A Iraci pede oração pela dona Amara e pelo seu Severino, um casal de idosos que ela trabalha com eles. Nós vamos orar em nome de Jesus, Iraci. Nós vamos orar também pela minha família, né, do modo geral, pelo luto que nós estamos vivendo, para que o Espírito Santo possa nos confortar, pelo passamento da minha tia Glória, lá em Tupi Paulista, né? Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos confortar, para a honra e glória do nome dEle, e que nós entendamos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Queremos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelas orações do caderno também, em nome de Jesus, caderno de oração, e orar também especialmente nesta noite pelo aniversário da nossa irmã Maria. A irmã Maria fez aniversário dia 19, próximo, passado, domingo passado. E como nós não tivemos a oportunidade de orarmos por ela, porque nós estivemos fora, como os irmãos já sabem, nós vamos orar por ela nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a orar nesta noite, pelos dizimistas, ofertantes, pelo caderno de oração, pelo Natan, que está com pressão alta, pedido a Vivi, pelo Rafael Pacheco, para ele se recuperar, guardar a família, Maria Teixeira, cunhada da pastora Marili, pela dona Mara, pelo seu Severino, que trabalham ali com a Iraci, pela minha família enlutada, pelo passamento da tia Glória e pelo aniversário da irmã Maria. Eu quero convidar que você curvar a sua cabeça, em nome de Jesus, nós vamos orar. Aleluia. Também pela irmã Hilda, minha sogra, que sofre pelo passamento da irmã, né? Em nome de Jesus, nós também, a família, aquela irmã tia muito querida,
Nós vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor possa conceder a sua bênção sobre nós. Pai Santo, justo juiz, poderoso, Senhor, eterno Pai. Em o nome de Jesus eu peço agora, Senhor, a tua intervenção sobre a vida do Natan, Deus. Sobre a vida do Natan que está com a pressão alta. Deus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o bálsamo de Gileade. Entra ali, Senhor. Estabiliza aquela pressão. Traz, Senhor, tranquilidade. Traz ali, Deus, saúde para aquele jovem, Deus. É o pedido que nós te fazemos nesta noite em nome de Jesus. Pedimos também pelo Rafael, Senhor, pelo Pacheco, esposo da Michele, filho da Iraci, Deus, que foi, ó Deus, que constatou que está com Covid, Senhor. Mas ele está em casa, Senhor, se restabelecendo. Deus, dá graça a ele. Toca no coração dele. Fala com ele, Deus, nesse momento de quarentena, nesse momento que ele está sendo restabelecido, de que tudo, Senhor, está nas tuas mãos e que sem ti, Senhor, nós nada somos. Pai, nós oramos pela Maria Teixeira também, que está enferma, cunhada da pastora Marili. Deus, entra com providência, em nome de Jesus, traz a cura. Vai, Senhor, lá no centro, onde está esse mal, Senhor, arranca pela raiz, em nome de Jesus. A dona Mara, Deus, o seu Severino, trabalham com a Iraci, Deus. Nós te pedimos, apresentamos esse casal, Senhor, de idosos, nas tuas mãos, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, a tua unção, o teu poder, Senhor, a tua intervenção sobre a vida deles. Deus, pedimos a oração, Senhor, pela vida, Senhor, pela minha família, ó Deus, que está enlutada pelo passamento da minha tia Glória, da tia Eunice também, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, a minha sogra, mãe Hilda, Deus, está sofrendo ainda. Conforta o coração dela, dá graça a ela em nome de Jesus. Eu te peço nesta noite, Senhor, caderno de oração, os pedidos que porventura não estejam, Senhor, aqui, mas os teus filhos estão pedindo aí, Senhor, pedirão ao longo, Senhor, desses dias, após ouvirem, Senhor, esta palavra. Ó Deus, apresentamos também a vida da irmã Maria, Deus, em nome de Jesus, que fez aniversário no domingo passado. Deus, que o Senhor possa dar graça a ela, saúde, e que no ano que vem ela possa, Senhor, de forma plena, guardada por Ti, comemorar mais um ano, 2, 3, até a Tua vinda, Senhor, 100, o quanto o Senhor tiver, Senhor, no Teu propósito para a vida dela, com saúde, com graça, ao lado dos seus familiares, das pessoas que a amam, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço nesta noite, sê conosco, Deus, fala aos nossos corações por intermédio dessa palavra, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos a cada dia crescer em estatura, graça, conhecimento, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, de agora e para sempre, amém e amém, Jesus. Queridos, se Jesus não vier esta noite ainda, que nós possamos viver a melhor sexta-feira da nossa história, mas que se Jesus vier, ainda hoje, nós nos encontraremos no céu para uma grande festa. Eu quero mais uma vez te agradecer pelas orações, pelas nossas vidas, por tudo que os irmãos fizeram, demonstração de carinho por nós, pelo momento triste que nós vivemos nesses dias. Muito obrigado, é um agradecimento meu e da minha família. Hoje também, pelo dia do policial rodoviário, eu agradeço a todos pelo carinho comigo, com a Alessandra, que demonstraram no grupo, no Facebook. Deus abençoe a vida de vocês e orem pelos policiais, pelas autoridades, em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar sobre você a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com a amada, querida e abençoada Igreja de Deus de agora e para sempre. Só quem crê, diga amém. Até domingo que vem, às 18 horas, se assim o bom Deus nos permitir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando eu, quem impedirá? Fique em paz, o Senhor é contigo.